Salve, pessoas! Tudo certo? Então, vamos falar um pouco de Porto 0 e Inter de Milão 0 também, partida que deu a classificação da Champions League à Inter de Milão pela vitória na ida com o gol do Lukaku. Tu aí, presta atenção, eu sei que tu preferiu ficar vendo o Haaland meter 5 gols no Leipzig, o Manchester City espancar o Leipzig até não poder mais, em vez de assistir uma partida balanceada de verdade, que foi a Inter e Porto de Milão. Mas presta atenção que agora então eu vou te contar toda a repercussão da partida de ontem, todos os detalhes, performances. Vem comigo e pode rodar a vinheta. Bom, vou começar aqui já falando a verdade pra vocês. Não é uma daquelas partidas típicas de Champions League em que o jogo pega fogo o tempo inteiro, que tem pressão em cima. Muito pelo contrário, na verdade, nem a Inter, nem o Porto, que deveria, nenhum deles se propõe a fazer pressão em cima, pressão na saída de bola. Isso, na verdade, não acontece. Então, devo admitir que em alguns momentos a partida fica assim um pouco entediante. No geral, então, a gente tem uma partida muito morna. Isso acontece por a gente ter um Porto que precisa, mas não consegue construir o jogo em cima de uma Inter retrancada e confortável com o 0 a 0, já que é o resultado que eles precisam no fim das contas. Enfim, como era de se esperar, jogando em casa e tendo que correr atrás do resultado, o Porto realmente é mais ofensivo a partida inteira. O problema é que essa ofensividade se dá mais por chutes de longe e lançamentos aleatórios na área do que realmente jogadas bem trabalhadas. Dá pra dizer que o Porto demora a realmente entrar em campo. Das 21 finalizações que eles fizeram ao longo do jogo inteiro, só 6 foram no primeiro tempo. E dessas 6, só 2, uma do Uribe e uma do Eustáquio, realmente atingem o gol do Onaná e levam a algum pequeno perigo. Só no segundo tempo ocorrem as outras 15 finalizações. E dessas outras 15, 6 são nos acréscimos. Ou seja, o número de finalizações que o Porto teve nos primeiros 45 minutos de jogo é equivalente ao número de finalizações que teve nos últimos 5. Isso demonstra um time incapacitado, despreparado, desorganizado para fazer um jogo de recuperação contra a Internazionale, mesmo estando em casa. Isso tudo sem falar que das 21 finalizações totais, acertar 7 no gol é muito pouco. É um sinal de um time realmente desesperado e desorganizado ao mesmo tempo. Talvez esse Porto seja o suficiente para ganhar a Liga de Portugal. Não vi realmente como está a situação lá, imagino que bem. Talvez para lá seja o suficiente, mas para a Champions League eu duvido que nos próximos anos o Porto consiga alguma coisa continuando desse jeito. A Inter deu o jogo para o Porto e o Porto não soube o que fazer com ele. É preocupante. Partindo então para as performances individuais, do lado da Inter o Onaná fez a melhor partida, teve a melhor nota e merecido, ele fez ótimas defesas e salvou a Inter em diferentes situações. Acho inclusive que o goleiro ter tido a melhor nota já diz muito sobre como aconteceu a partida, né? Condiz com tudo que eu expliquei até aqui. Na zaga eu acho que o Darmian, o Acerbi e o Bastoni fizeram o feijão com arroz. O que me decepcionou um pouco foi a entrada do De Vrij e do Skriniar, que para mim foi uma ótima substituição, são dois ótimos zagueiros, mas eu achei que especialmente para o nível deles, eles entraram um pouco desligados e acabaram deixando que o Porto se impusesse no ataque, especialmente nos minutos finais, então isso me decepcionou um pouco. No meio-campo, o Di Marco me agradou, inclusive impediu um gol do Porto, ainda no primeiro tempo, e o Mkhitaryan eu achei meio desaparecido. O Barella entrou um pouco perdido, deu a bola de graça em algumas situações, isso me preocupou, mas depois acabou se encontrando. E o Çalhanoğlu, durante toda a partida, teve uma performance muito constante, é impressionante a visão de jogo dele e a capacidade de estar sempre realizando bons passes para que a Inter possa eventualmente atacar. O Dumfries, como grande ala que é e todo mundo sabe, teve uma ótima performance defensiva, como ele realmente costuma fazer, e o ataque realmente inofensivo, apático, enfim, fraco demais. A performance do Lautaro e do Dzeko, acho que realmente o técnico não esperava muito deles nessa partida, mas eu inclusive começaria com o Lukaku no lugar do Dzeko, porque defensivamente ele é mais útil e até ofensivamente eu achei que ele entrou um pouco melhor. Do lado do Porto, a defesa não foi o problema, tanto que o Diogo Costa ficou com a segunda melhor nota do time e defendeu todos os 5 chutes que a Inter conseguiu acertar no gol. A defesa também ficou com boas notas, fez o feijão com arroz, cumpriu o seu papel, não foi esse o problema, mas sim o ataque.
O PP ficou com uma nota ruim por conta da expulsão que ele acabou levando no final do jogo, mas na minha opinião é o jogador com maior diferencial que o Porto tem. É o jogador mais habilidoso, é o jogador que tem a capacidade de driblar, partir para cima da defesa, entrar na área e criar realmente as chances. E daí o maior erro que o Porto teve, na minha opinião, que é colocar ele de lateral. PP não é lateral, PP é meia. Com toda a habilidade de criação e de drible que ele tem, é um crime tu colocar esse cara para defender e não para poder atacar e realmente ser mais ofensivo, nesse caso para cima da Inter, em outros casos para os outros times. Se fosse ele no lugar do Evanilson, tudo poderia ter sido muito diferente na minha opinião. No meio-campo, o Uribe eu achei um pouco precipitado em alguns lances, até levou perigo com alguns chutes de fora da área, mas acho que ele poderia ter priorizado a criação, foi um pouco afobado. E o Grujic, daí sim, o jogador que mais criou, o jogador que mais finalizou bem, mais levou perigo ao gol da Inter, e enfim, fez tudo que o ataque não foi capaz de fazer, faltou pouco. O trio mais avançado do meio de campo produziu muito pouco para o que era necessário, muito pouco para um time que precisava correr atrás do resultado para conseguir classificação, foram muito inofensivos, muito pouco criativos, decepcionaram na partida. E o Taremi, para um artilheiro do time também sem palavras, teve uma performance muito fraca, precisava ter feito muito mais se quisesse a classificação. Deixa pensar aí o que aconteceu nesse time do Porto. E antes de encerrar então, respondendo a dúvida que fica a partir dessa classificação da Inter. Será que briga por algo? Minha resposta é: eu duvido. Para disputar a Champions League não basta vencer o Porto, tem que ter mentalidade vencedora. Tem que ter mentalidade de um time que quer vencer todas as partidas, que vai estar disposto a vencer todas as partidas, que vai jogar para conseguir o melhor resultado possível. Se tu quer disputar a Champions League, tu não pode simplesmente te retrancar e dar todas as oportunidades para o adversário simplesmente porque tu tá um gol na frente. Isso não acontece, não é admissível. Precisa ter mentalidade de Real Madrid, que vira e faz 3-2 no Liverpool, mas segue atacando até fazer 5. Precisa ter mentalidade até de Manchester City, que faz 3-0 no Leipzig, fica com 3 gols de vantagem e para. Não, segue até fazer 7 gols. É isso que precisa. Um time que dá 1-0 no Porto e acha que tá tudo bem e pode deixar os caras jogarem, não é um time que briga realmente pela orelhuda. Enfim, gurizada, era essa a minha análise por hoje. Espero realmente que a Inter consiga me contradizer, mostrar que eu tô errado, mas acho difícil. Então era isso. Vou deixar aqui no card, se possível, link para o meu último vídeo e também na descrição vídeo sobre a dupla Grenal, os últimos que eu postei, para que vocês possam ficar inteirados também aqui do futebol brasileiro, especialmente da dupla Grenal, se vocês estiverem afim. Peço encarecidamente, então, que se tiver gostado do meu conteúdo, das minhas análises, considere assistir os meus outros vídeos e, por hora ao menos, deixar o like aqui no vídeo para me motivar a continuar com esse trabalho e também te inscrever no canal, porque nos próximos dias e semanas eu pretendo estar postando mais conteúdo de Real Madrid, PSG, Barcelona, todos esses grandes da Europa e até aqui do futebol brasileiro. Por hoje então era isso, fiquem ligados aí nos meus próximos conteúdos e até mais!